Boa tarde, turma. Então, aqui professor Thaleson Bruno na voz. Pessoal, vamos revisar alguns conteúdos que são importantes, né? Com relação ao nosso nono ano do ensino fundamental, né? E um dos conteúdos que é bastante pedido e bastante abrangente na nossa série é o capitalismo, né, pessoal? O capitalismo ele nada mais é do que um sistema econômico social baseado na propriedade privada e na acumulação de capital, não é isso? Então, pessoal, a gente tem uma ideia de que o capitalismo ele visa apenas o lucro, né? Visa somente o lucro. Mas será se isso é realmente verdade, né? Ou tem algumas outras iniciativas para que o capitalismo possa ocorrer? Então, pessoal, é o seguinte: além da visão de lucro do capitalismo, a gente tem que ter uma livre iniciativa privada, né? Uma economia de mercado, uma sociedade dividida em classes para que tenha o vender, o comprar, o poder aquisitivo, né? E uma acumulação de capitais para que esse capitalismo possa ocorrer. Então, o capitalismo ele surgiu na Europa Ocidental devido às mudanças ocorridas no sistema feudal com a centralização do poder nas mãos do rei e da ascensão da burguesia. Ou seja, a sociedade ela experimentou uma grande transformação, né? Mas assim, pessoal, na realidade, né, o capitalismo ele já surgiu bem antes disso, num passado bem distante, até mesmo pela prática da sobrevivência, né? Para sobreviver, os homens tinham aquela ideia, o capitalismo era aquela ideia de sobrevivência, né? Sobrevive o mais forte, sobrevive aquele que mais tem força para poder continuar a vida, né? Mas o primeiro surgimento, assim, tem dois pontos na nossa aqui na nossa linha de pensamento, que o surgimento pode ter ocorrido a partir do século XV, né, nas viagens navais, ou até mesmo na Revolução Industrial no século XVIII, que é o que eu mais acredito que tenha ficado mais em ascensão, mais aos olhos essa parte do nosso capitalismo no nosso mundo, certo? Então, a definição ela vem da palavra capital do latim, né? Capitale significa cabeça, na qual faz alusão às cabeças de gado, ou seja, uma das medidas de riqueza nos tempos antigos. Pode relacionar-se também à cabeça em um sentido racional, ou seja, cabeça como a parte superior, a que pensa, né? Tudo o que nós fazemos é mandado pelo nosso pensamento, pela nossa cabeça. Tudo o que a gente faz passa pela nossa cabeça. Então, é a parte mais aguçada do nosso corpo para mandar todos os avisos para o restante do nosso corpo. E o capitalismo, pessoal, outra coisa importante, né, são as fases do nosso capitalismo, que ela é dividida historicamente em três fases, que são eles: o capitalismo comercial, ou chamado pré-capitalismo, né, algo que antecede o capitalismo; o capitalismo industrial ou industrialismo, que eu acredito que esse capitalismo industrial já tenha surgido na Revolução Industrial, então por isso que tem esse pensamento de que o capitalismo já surgiu no século XV antes do século XVIII, e o capitalismo financeiro ou monopolista, tá? Capitalismo financeiro ou monopolista, ou seja, monopolizado, né? O que a gente pode falar aí do capitalismo comercial ou pré-capitalismo? Então, pessoal, ele vigorou nos séculos XV ao XVIII, né? Viu? Como já tem alusão com o que a gente vem falando anteriormente. Nesta época, a Europa passa pela transição de feudalismo para o capitalismo. A terra ela deixa de ser a fonte mais importante de riqueza para se tornar, né? Ela deixa de ser para se tornar
um bem que possa ser vendido como qualquer outro, né? Então, o intuito principal do capitalismo comercial estava no acúmulo de capital, ou seja, através do comércio, da balança comercial favorável e das conquistas das colônias, certo? Assim como o que Portugal fez com o nosso país, né? Com o nosso Brasil, antes mesmo de ser país. Ou seja, pessoal, aí a gente tem que ter uma noção que o mercantilismo ele pode ser uma situação entre metrópole e colônia, onde entenda a metrópole como Portugal e o nosso país, o Brasil, como colônia. O que é que Portugal fazia? Importava produtos brasileiros para exportar baratos e exportava mais caro, que é o que acontece até hoje no nosso país, né? Ou seja, uma balança comercial favorável a quem é metrópole, certo? Capitalismo industrial, o industrialismo, né, no século XVIII, houve a mudança no modo de fabricar produtos manufaturados, antes que cada produto era feito de maneira artesanal, ou seja, em pequenas quantidades, via mais a qualidade, e com o surgimento do motor a vapor e de máquinas elaboradas, passa-se grandes escalas de produção. Assim, o capitalismo industrial enfoca no desenvolvimento do sistema fabrical de produção. Este vai necessitar mais mão de obra e destas maneiras surge a classe operária. E aí eu até sugiro para vocês o filme do, do, do nosso Charlie Chaplin, né? Um filme que retrata muito bem a revolução industrial ou capitalismo industrial, né? O capitalismo financeiro ou monopolista, pessoal, ele foi iniciado no século XX e consolidado com a Primeira Guerra Mundial e vigora até os dias atuais. Por isso, essa terceira fase do capitalismo é conhecida como capitalismo monopolista financeiro. Importante ressaltar que as indústrias e os comércios ainda lucram, porém são controlados pelo poderio econômico dos bancos. Poucas e grandes empresas passaram a dominar o comércio através de trusts, royalties e cartéis. Baseado no fenômeno da globalização, alguns estudiosos defendem a teoria do capitalismo, que já está em uma nova fase de desenvolvimento chamada capitalismo informacional. E aí surge o liberalismo, né, que é imperado no século XVIII com as mudanças produzidas nos sistemas políticos. Um dos caras importantes é o Adam Smith. Esse cara teorizou sobre o papel do Estado na economia, a qual deveria ser sua função dentro do próprio sistema econômico. O liberalismo ele vai defender que a interferência do Estado deve ser mínima, ou seja, ela não deve interferir em basicamente quase nada, encarregando-se apenas de regular a economia, cobrar impostos e cuidar do bem-estar dos nossos cidadãos. E o antiliberalismo ou intervencionista, que entende que a economia deve ser planejada a partir do Estado, que fixaria preços, estabeleceria monopólios e regulações. As características do capitalismo, pessoal, é propriedade privada, lucro, acúmulo de riqueza, um trabalho assalariado, ou seja, a gente está dentro desse capitalismo sem mesmo perceber, e um controle dos sistemas produtivos por parte de proprietários privados e do Estado. Apareceram várias ideias que contestam este sistema, como socialismo e o anarquismo. Para fins de estudos, analisaremos somente o socialismo surgido no século XVIII. O socialismo utópico, de Robert Owen, Saint-Simon e Charles Fourier, e o científico de Karl Marx e Friedrich Engels. Como o comunismo e o socialismo se baseiam na igualdade econômica, os conceitos são muitas vezes tratados como sinônimos. E o comunismo, porém, não consiste propriamente no sistema, mas numa ideologia. O objetivo basicamente do comunismo é sociedade sem a existência de classe. Há críticas ao capitalismo, né? E as principais críticas que os teóricos de esquerda fazem é que quanto à propriedade privada, pois é a fonte injustiçada no mundo. Igualmente, o socialismo vê na exploração dos trabalhadores um dos maiores males do capitalismo, né?
exigindo máxima produção com mínimo de contrapartida. O lucro do investidor só aumentaria e a desigualdade social se aprofundaria.